Olá, estar firme no mercado há quase 50 anos, trabalhando em família e sempre trazendo inovações para Chapecó no ramo de joalheria, ótica e relógios. Estou falando da Dom Bosco e para representar essa empresa tão querida está aqui comigo Tatiana Marchesi. Olá, Tati! Olá, Fabi! Muito obrigada por estar aqui comigo nesse novo projeto, né? Eu gosto muito de ter pessoas queridas como vocês, da Dom Bosco. Deixa eu começar te perguntando, você tá há um tempo, né? Depois a gente vai descobrir há quanto tempo com a Dom Bosco, mas qual que é o segredo do sucesso para ti? O segredo do sucesso, acredito que é a gente fazer o que a gente gosta, em primeiro lugar, mas acreditar, se dedicar, e mesmo quando não é o que se gosta, acreditar, né? Uhum. E ter a necessidade de conquistar. Uhum. Eu acho que isso é bem importante, porque nem sempre a gente faz o que a gente gosta e nem sempre é tudo, né? Perfeito, tudo né? são flores. E ainda mais uma história de 50 anos, né, Tati? Fala um pouquinho pra mim do começo da Dom Bosco, né? Lá há 50 anos, você não era nem nascida ainda. Né? Vai fazer 50 anos já no ano que vem, né? É uma história muito longa já para um negócio, né? Ainda mais para um negócio familiar, né? Sim. Então, lá nos anos, no início, né? Uhum. Então, foi o meu sogro, né? Ovides Marchesi, e a minha sogra, a Inês Zanella Marchesi. Então, eles casaram e o meu sogro, ele já vinha de uma vivência, assim, que ele era relojoeiro. Ah, sim. Então, já existia uma outra relojoaria aqui em Chapecó e ele consertava relógios. E aí, já que estamos na Semana da Mulher, né, no mês da mulher, então, com todo o empreendedorismo da minha sogra, eles se juntaram e formaram, né, uma pequena relojoaria na época, né, que vendia relógios, consertava relógios. E aí, a empresa foi crescendo, foi pro ramo da joalheria, né? Que é um ramo, assim, bem peculiar, né? E o meu sogro também tem essa vivência de joalheiro, né? De ourives. E foi crescendo até que teve os filhos e o meu esposo, então, se dedicou à parte ótica, né? Ele foi fazer a faculdade, primeiro o curso técnico em ótica e depois, mais tarde, a faculdade de optometria, né? Então, aí juntou, né? E aqui na nossa região a gente tem muito costume de fazer joalheria e ótica, né? Em outras regiões às vezes não tem esse costume, mas aqui a gente tem muito esse costume. E foi ficando, né? E foi ficando. Mas o curioso, assim como você falou, né? Mais difícil ainda de ter uma empresa com 50 anos e ser familiar. Porque hoje a gente vê muitos empresários, assim, esses mais antigos, se queixando de que a família não ficou no negócio, né? E isso é muito peculiar para vocês ali. A gente vê a família toda trabalhando, é muito legal, né? A família é sempre uma questão, assim, de afinidades, né? E a família, às vezes, se ultrapassa, né, a questão profissional. É difícil, né? Ter que separar isso também, né, Tati? Então, assim, mas foi dando certo, né? E a gente foi levando os ensinamentos deles junto com as inovações, né? E foi legal, assim, tanto da nossa parte aceitando essa vivência deles e essa parte prática que eles tiveram. E eles também aceitando, às vezes devagarinho, né? Mas aceitando também essa parte da tecnologia, aceitando as inovações, né? Que tem que ter no ramo para crescer, né? Então, eu acho que foi, assim, conciliou as duas, né? Os dois pedaços. Sim, porque é bem isso, né? Porque dá um conforto, às vezes, de gerações, né? Ainda mais que eles tinham a experiência, né? E vocês só estavam ali por conta deles. Quantos vocês são hoje trabalhando, Tati? Pessoal da família, né? E aí tem as outras meninas que acabam sendo quase da família também, né? Mas como que é a equipe ali? Então, a equipe também é uma equipe bem duradoura, né? As meninas que trabalham lá conosco, elas têm 20 anos de casa. Nossa! A mais nova tem, acredito que uns 7 anos de casa, né? Então, também aprendem essa convivência, né? Também a gente tem essa... E às vezes, assim, né? E como toda família, às vezes tem as questões, né, para serem discutidas, para serem resolvidas. Mas é por isso que eu digo que é um grande desafio, né? E vocês, assim, ó, essa questão de ter
pessoal trabalhando com vocês há tanto tempo também é um, como é que a gente pode dizer, é um bom sinal, porque a gente vê hoje tanta rotatividade, né, em vários tipos de empresas, de vários setores, assim, e aí quando tem pessoas que estão ali há muito tempo, porque é muito bom de trabalhar ali, né? Como eu disse, tem os desafios, né? Sim, mas todo lugar tem, né? As coisas boas superam as coisas que, né, que às vezes acontecem, né? E aí já tem a terceira geração, que é o teu filho. Já, o meu filho já tá, né, se dedicando, até quando ele foi escolher a profissão, né, escolher a faculdade que ele queria cursar, ele tava assim que não ia para nenhum caminho, não queria, né, não se resolvia, assim, né? E aí a gente deixou bem livre, assim, então se você quer continuar, se você quer permanecer conosco, né? Então também ele vai estudar, ele também tá fazendo administração. Que é bem importante pro negócio, né? E aí, assim, como a gente diz, vai inovando sempre, vai vindo novas gerações e tentando inovar sempre, né? Pois é, porque daí agora estão lá o teu sogro, tua sogra, que já tem 70 e poucos, né? O meu sogro já tem 80 e poucos. Olha só, Mas eles estão ali firmes e fortes, né? Do jeito deles, como tu falou, né? Com o conhecimento deles, com a tradição, né? Isso. Porque eu acho que vai gente ali, às vezes, só pra visitar eles, pra conversar, que eu acho muito interessante isso, né? E com a confiança deles também. A credibilidade, que eles construíram, né, Tati? Porque hoje você ter o proprietário ali junto na empresa, né? Tem uma credibilidade, sim, né? Totalmente E a diferente. gente pode, assim, tem uma liberdade de, né? Ele tá lá, ele diz, é assim, então é assim. Ele banca, tá feito. Sim. Aí são os dois, você e seu esposo, o seu filho Meu já. filho. E aí as meninas outras, E aí as colaboradoras. São cinco colaboradoras, né? E mais o rapaz que tem a parte da oficina de relógios também. Nós tínhamos até o ano passado, a gente tinha a oficina de joias também, né? Que eram mais 5 meninos. Nossa. E aí, né, foi resolvido dividir, né? Eles foram para um espaço próprio. E aí ficamos, então, só nós. Mas é bastante gente, Mas já é né? bastante gente. E tem o segurança também, Tem que o ele é muito também. simpático, né? Toda a equipe, né? Por isso que eu digo, parece a família já é grande, uma família maior ainda, né? Não, a gente nos entendemos. E aí, também, nesses 50 anos, Tati, que eu digo, né, tu não tem nem essa idade ainda. Como que foi pra você entrar? Antes de eu perguntar outra coisa. Como é que foi entrar, né? Já entrou na família, já entrou no ramo junto? Como é que foi? Então, ou uma coisa veio antes da outra? Não, então assim, eu comecei a namorar com o Johnny, né? Comecei a namorar com ele. E assim, eu acho que logo que a gente começou a namorar, já teve o Natal, né? E aí no Natal sempre se contratava gente, né? Pessoas pra auxiliar. Sim, pra reforçar o time, né? Já que tinha sempre muita demanda, assim, né? E na época, então, há 30 anos atrás, né? a Avenida Getúlio Vargas ficava muito movimentada, né? Tinha a Casa Neri na frente, que trazia bandas, trazia som ao vivo. Era bem movimentado. E aí, né, toda uma expectativa pro Natal. Era festa mesmo, Era né? festa de Natal. Aí eu fui ajudar nesse primeiro momento, né, até meio assim, né, o pessoal meio de canto, de olho, e eu também não era bem novinha, mas já era jovem, muito jovem. E aí, né, daí fui lá no Natal e tal, aí eu já fazia faculdade, né, eu também trabalhava em outro lugar. E aí as coisas foram indo, aí nós... também terminei a minha faculdade, né, fiz outros trabalhos, trabalhei em outros lugares. Eu já tive a minha empresa também. Nós tínhamos uma empresa de presentes, eu e uma amiga minha. E aí chegou o dia assim que a gente foi fechar a nossa loja, né? E aí, então, a minha sogra veio perguntar se realmente agora eu queria, né? Ela já estava esperando só, então. Então, assim, no começo eu relutei um pouco, né? Porque a gente sempre pensa aquilo, né? A gente fica com esse impasse na empresa, traz para casa, ou, né, de casa leva para a empresa. Isso é sempre ruim, né? Pro casal, pra vida, né? Sim. Mas aí, então, a gente fez um acordo, assim, eu e o meu marido, que... Deus encerrou o expediente, fechou a porta. O assunto ficou lá. E o assunto ficou lá. Então, a gente vai para casa e a nossa vida, a nossa rotina de família é a mesma. Então, aí vem dando certo. Já estou lá
20 e poucos anos também. Olha só. Mas ali também vocês separam bem as coisas, né, Tati? Assim, o Johnny faz a parte mais, da parte dele mesmo, da ótica, a Aline é a parte mais técnica, né? Você tá mais, a Tati entende um pouco mais de moda, ajuda né, da questão de ajudar ali, porque tem que ter conhecimento sobre tudo isso, né? Sim, né? Parece muito simples, né? Mas a versão ótica, né? A questão ótica, ela passa por isso. Primeiramente, ela é saúde, né? Porque a saúde visual dos olhos é muito importante, né? Nossa. Hoje até estava lendo que ele é o sentido que mais representa para nós, né? Então, os olhos, a visão é o sentido que mais, né, Então, assim, é uma questão de saúde. Mas, né, a gente sempre gosta do charme, né? Coisas, né? Então, e de uns anos pra cá, vem, né, crescendo muito esse ramo, né, da questão das armações, das cores, das formas, né? Então, isso a gente tem que ir se atualizando também, né? Sim, porque um óculos faz toda a diferença, né? Faz. Saber escolher ele para estar de acordo com o seu rosto, pra harmonizar, né? E aí, Tati, e tem muitas, né? Tem. Eu acho que o pior é a quantidade de armações, de escolhas, de marcas, né? E vocês têm as melhores marcas mundiais ali, né, Tati? A gente tem, né? A gente trabalha com quase todas as grifes Luxótica, né? Que é a maior empresa hoje no Brasil, né? De ótica. E claro que existem muitas grifes, como na moda, né? Existem muitas grifes também, né? Que aparecem. Só que a gente direciona um pouco pro nosso público, né? A gente não tem, assim, um público tão arrojado, né? Tão, assim, fashionista. Mas existe também, né? Algumas opções. E então a gente trabalha mais com essas pessoas do dia a dia mesmo, e, né? E parecer bem e querer usar óculos, né? No dia a dia. Sim. Né? Porque a gente fala assim que o óculos, ele tem que pertencer à pessoa, né? A partir do momento que você vai tirar uma foto, que você tira o óculos para tirar a foto, o óculos não faz ainda parte de você, né? Então, você tem que ir acostumando com a ideia, né? Sim. Que esse óculos vai fazer parte de você. E é como a gente estava falando, hoje existem muitas cirurgias, existe muita correção. Sim, é muita ciência, né? A ciência, ela tá aí para ajudar, né? Mas existem muitas pessoas que optam por usar o óculos ainda, muitas pessoas que não podem fazer a cirurgia. Não tem cirurgia para todo mundo, Não né? tem para todo mundo. Financeiramente, às vezes também, as pessoas, né? Então, existem, né, situações e que a pessoa resolve ficar com óculos e ele tem que fazer parte, né? Tati, a gente falou bastante no começo da evolução de vocês, né? Por mais que sejam uma empresa familiar e de muita tradição, porque 50 anos não é qualquer coisa, né? Tem muitas vezes que a Dom Bosco traz para Chapecó alguma coisa inédita. Tem, né? Como é que vocês acompanham tudo isso, dão conta disso tudo? Então assim, né, como a gente falou, por ser uma empresa familiar, uma empresa pequena, mas não é por isso que a gente deixa de buscar essa tecnologia, né? Então, por exemplo, a gente tem, né, o Visual Office, que é um aparelho, né? Nós já temos ele há 3 anos, acredito, né? E assim, foi realmente o primeiro, né, em Chapecó, né, na categoria dele. E que vem trazer essa questão da segurança das medidas, né? Da imagem da pessoa provando o óculos, né? Qual que é a diferença dele, esse diferencial para quem ainda não conhece? Então, o Visual Office, ele é um aparelho que ele mede ele faz a medida das lentes através da própria medida do cliente, né? Então, até então, as lentes, elas têm uma medida padrão, né? E né, antes as pessoas, ou ainda hoje, ainda fazem assim, né? As pessoas pegam uma canetinha e mira no teu olho, né? E vai ali com a canetinha. E o nosso aparelho não, o Visual Office não. Ele faz tudo com tecnologia. Ele faz tudo com tecnologia, ele mede, né? E inclusive algumas lentes permitem até ver como a pessoa age, né? Simular mesmo. Isso, porque aí se a pessoa
levanta a cabeça, abaixa a cabeça. Ah, porque daí muda ali também o ramo, Isso, o campo, né? Como a pessoa lê. Às vezes tem pessoas que leem com os olhos mais para cima, às vezes tem pessoas que leem com os olhos, né, voltados mais para baixo. Então, essa tecnologia permite esse hábito, né, detectar esse hábito de leitura, de visão das pessoas para que a lente saia o mais fiel possível, né? Que a pessoa se adapte, assim, quase que instantaneamente às lentes. Mais rapidamente. Essa leitura é feita só para algumas lentes ou para todas? Ou vocês fazem no manual, se necessário? Como que funciona ali? Não, no manual não se faz mais, né? Não, para todas as lentes se faz isso. Alguns testes, sim, são para lentes específicas, né? Mas todos no aparelho agora? Mas todos no aparelho. A não ser que a nossa internet, porque ela depende da internet. Não, mas é bem Mas isso não é muito raro. Assim. Então, a gente faz todas as medidas. As nossas consultoras óticas, né? Elas também passaram por treinamento, elas também estão sempre se aperfeiçoando para conseguir usar essas tecnologias, porque também, apesar do aparelho ser o mesmo, né, as tecnologias vão mudando, ele também tem atualizações, as lentes vão mudando, né? Nossa, é muita coisa sempre, né? Então, assim, elas também têm que estar sempre atualizadas e também elas estudam e se aperfeiçoam para isso. Elas não são vendedoras só, elas são excelentes vendedoras, né? Mas não são só vendedoras, né, Tati? Precisa estudar, né? Sim, elas são, nós temos as nossas 3, elas são técnicas em óticas, né? Então, elas tiveram o curso técnico, passaram pelo curso, né? E elas desenvolvem esse trabalho não só de vendedoras, né? Mas sim de consultoras óticas. Sim, muito importante. E aí, além dos óculos, que a gente tá falando mais da questão de óculos de correção, tem os outros, ainda que a gente já falou de moda, mas aí mais ainda os de sol. Os óculos solares. Os solares são um charme, né? Um tchan à parte. Então tem, né? Nós trabalhamos com grifes como Prada, Dolce & Gabbana, Vogue, né? Então são grifes que eles têm um tchan, né? No mercado. Eles têm uma fatia de mercado muito grande. E eles têm uma qualidade, um design, né? Coleções. E como a gente falou, são artigos de moda, né? Aqui na nossa região, assim, as pessoas demoram um pouquinho para ter esse entendimento, né? Que é um artigo de moda. E um pouco de saúde também, né? Tá? A moda, quando você fala, é referente às marcas. Mas o óculos solar também é saúde, né? Sim, totalmente, né? Porque até esses dias a gente, numa desses aperfeiçoamentos, eu achei bem interessante, assim, a explicação que ele deu. Não sei se cabe, mas é bem legal, assim, para as pessoas. É uma informação, assim, né? De saúde, como você disse para as pessoas. Porque a lente escura, ela faz com que a pupila do nosso olho, ela dilate. Porque ela acha que é escuro. Ela acha que é noite. E ela dilata. E ela fica totalmente exposta, né? E se não tem o filtro ali, a lente correta, né? E se não tem o filtro, né? Os raios UVA, UVB do sol, eles entram direto nos ossos, né? Então, tá aí, às vezes, as coisas que as pessoas dizem, comprei o óculos no camelô, né? Tipo, é a mesma coisa. É a mesma coisa, é escuro igual, né? É escuro igual. Então, assim, é pior, né? Ele ser escuro. Sem nada. É melhor ficar sem nada. Nossa. Porque a lente escura faz isso. O nosso olho, ele é inteligente, né? Claro. Ele o nosso viu que tá escuro. Comanda tudo, né? O nosso olho vai... Né, um comando do cérebro ali faz equilibrar tudo, né? Sim, então ele viu que tá escuro, ele abre. E ele abrindo aí permite, né, que os raios entrem e tenha problemas, né, de visão muito graves. Porque queima, né? Queima. Eu já fiz uma entrevista com uma especialista que fala que é como a nossa pele queima, o olho também queima. E tem várias doenças, né, que podem ser causadas pela entrada desses raios, né? Inclusive a catarata, né, que é uma doença que uma vez se tinha muito tarde, né? Sim. Agora está cada vez mais cedo, né? Jovens também já têm cataratas. Claro que a gente não é especialista para falar, mas, né, desse nosso estudo, assim, muito é pelos raios do sol, né? No nosso olho muito exposto, né? E aí também, além dos sol de correção de grau e sol solares, tem também o que junta tudo, né? Dá para juntar várias opções, tudo. Né, Tati? Dá pra juntar tudo, né? Dá pra fazer tanto óculos de sol com grau, né? Numa lente só, Numa lente só, você usa
né? Na praia, na piscina, você usa o óculos de sol e tem o grau, né? Como dá para fazer o transition, né? Que hoje é assim, o top da tecnologia é o óculos transition, aquele que escurece no sol. Tipo, é como se fosse o seu agora, e aí quando sai pro sol, não é nem pra luz, né? Porque senão aqui ele já teria ficado com as nossas luzes no estúdio. Às vezes, né, dependendo da tecnologia do transition, teve uma época que ele escurecia também com essas lentes, com luzes artificiais. Porque o que acontece? Ele não escurece com o sol ou com a luz. Ele escurece com os raios UVA e UVB. Então, e aí já protege também, né? Então, se você tá por exemplo, um tempo meio chuvoso, e tem muitos raios, ele vai escurecer. A radiação tá muito alta. Então é pra proteger mesmo. Ele vem pra proteger mesmo, né? E aí, então assim, só que cada vez mais essa tecnologia também vai avançando, né? Ele vai ficando cada vez mais claro. E mais inteligente. Cada vez mais claro no ambiente fechado, cada vez mais escuro no ambiente aberto, né? Porque uma vez tem muita gente que às vezes tem um preconceito de usar o transition, porque lá antigamente, ou também não tão antigamente, né? Sim, mas é porque a tecnologia evolui muito rápido, né? A lente, ela ficava meio escurecida mesmo, né? E dava esse aspecto, às vezes, de envelhecido. Às vezes, a armação que se usava era uma armação, né? Mais... E aí, tem muita gente que tem o preconceito, diz, mas é uma coisa de vovozinho. Não, e hoje em dia, não. Hoje em dia, ele tá super moderno. Tem lentes cor-de-rosa, tem lentes azuis, tem lentes, né? Ele veio com uma gama. Agora, nós tivemos o lançamento desse transition nova geração, e ele veio assim pra ficar mesmo, e cada vez mais. Porque daí não precisa ficar tirando óculos, colocando óculos, é uma praticidade, né? E tem os clip-on que chama também, Tati? Clip-on, tem aquele que só coloca, né, em cima, o clip-on, que é bem interessante também. Mas, assim, corre o risco de perder o clip-on, né? Sim. Então, tem muita gente que gosta. Como o meu esposo, né, que já foi lá. Então. Não ia dar nomes assim. Ele foi lá, e ele adora. Daí ele ainda, vocês mandaram uma amarela que ele usa pra dirigir. Nossa, ele tava todo feliz. Então, a lente, já que você comentou, né? A lente amarela também é uma lente que deve se ter cuidado, né? Porque como ela é amarela, também se ela for usada no sol, ela incide... Ela é pra noite só, Ela né? é pra noite, Então, e agora vem a marca Ray-Ban, ela também trouxe vários Ray-Bans agora que vão vir já com a lente amarela. E também eles têm um transition específico da Ray-Ban, que fica amarelo e fica escuro. Vai vir um óculos de sol. Eu vou usar de dia. De dia e à noite. De noite. Porque para ser fashion, para ser estiloso, né? Tá se usando muito óculos. Eles chamam de lentes cosméticas. Lentes cosméticas são lentes para você fazer só um charme. Meu Deus. Lentes assim escurecidas que você faz um charme. Você sai à noite. Como o Robert Downey Jr., do Homem de Ferro, sim. Ele usa muito lentes cosméticas, que a lente dele é meio amarronzada, assim. É que daí já, além do charme, esconde um pouquinho as rugas, então, né? Por isso... O ar cansado. Então, é esse mesmo o apelo deles, que ele é um óculos rejuvenescedor. Como Constança Pascolato. Sim, nossa, como marca registrada dela, né? Eles usam essa lente, né, com tom, assim... Que, né, que eles... Dá uma disfarçada, Dá uma né? disfarçada e dá um ar mais fashion. Tá, falamos dos óculos e daqui a pouco a gente lembra, porque tem muitos tipos, né? A gente vai lembrando aqui. Aí, relógios, que também... a gente pensa em relógio, mas tem o celular. Mas é tão bonito também, né, Tati? Como é que foi pra vocês acompanhar esse, né? Porque você tá lá há bastante tempo também, mas... se usava muito relógio, depois parou de se usar, eu acho, também não sei. Mas agora também tem uns relógios diferentes. Como que foi essa evolução aí? O relógio, né, no início também era um relógio, ele era para marcar a hora. E ele tinha que ser resistente, porque a pessoa precisava ir pro campo, precisava ir pra, né? E ele tinha que resistir, precisava ir pra... Porque só se via a hora ali, né? Pra lavoura, por mais que, né, tenha o sol, mas precisava se ter um relógio. Aí que é os famosos relógios automáticos, né? Os orientos automáticos, né? Aqui na nossa região também tem muita
essa cultura, porque foi usado muito esse relógio. Aí vai ficando, né, na tradição, digamos assim. E aí, então, o tempo foi passando, né, e as pessoas foram vendo que ele também era legal de usar, né, não precisava usar o relógio que você usou lá para, né, pro teu serviço, pro trabalho, você podia ter um relógio melhor para sair, para uma festa, né. E aí, então, foi a evolução, né, e como a moda, né, tudo na moda. E então os relógios automáticos, eles foram perder, assim, ficando um pouco em desuso, porque as pessoas queriam trocar, e aí veio a revolução da bateria, né? Então os relógios aí passaram a ser todo o maquinário a bateria, e até relógios suíços, relógios de marcas famosas adotaram a bateria. Agora sim, de um tempo pra cá, aí voltou o automático, né? Porque eles moda, vieram, né, com um design diferente, aí vieram com outra tecnologia, né? São relógios até que recarregam, eles recarregam no sol, né? Então, outra tecnologia. E aí também virou um acessório de moda, virou um acessório, né, de performance, né? E tem pra tudo, né? Tem os fashions, tem, né, os que são das fashionistas, como a gente falou. Tem os de esporte, né, Tati? Tem os sociais, né? Como se fosse uma pulseira. E tem a praticidade, o relógio tem essa praticidade. A gente achou, né, que com o celular, quem que vai usar relógio tendo ali o celular, né? Mas é uma coisa muito prática, você não precisa tirar da bolsa, você não precisa tirar do bolso, você tá, né? Ali, você pode dar só uma olhadinha pra, né? Quando você tá assim, você dá uma olhadinha discretamente. Não querendo apressar ninguém, né? Ali, né? Então, né, ele também virou um acessório de moda. E ele veio, e aí chegaram os watches, né? Os smarts, né? Os smartwatches. E que também, além de tudo, ainda, né, vê a questão do esporte, da quilometragem, com GPS, né, com ligação. É igual o telefone, que ele é tudo menos telefone, né? E esse é tudo menos relógio. Tudo menos relógio. É também relógio, lá no final, né? E o que, então, só que daí como ele deixa de ser um acessório de moda. Então, assim, o que as pessoas pregam é que ele deve ser usado na hora do esporte, na hora da caminhada, na hora, né, que você precisa. E que só que ele não é um relógio, assim, social, ele não é um relógio bonito, ele não é um relógio, né, vistoso. Então, por mais que ele seja um relógio prático, é legal que ele seja usado no momento, ele tem o momento dele. Sim, ele tem a finalidade, ele tem a finalidade dele. E aí você usa o teu legal, o teu, né, num outro momento. E agora vamos para as joias, tá? Acho que daí agora a gente já gastou um monte de tempo, mas a gente teria quanto tempo para falar de joias, né? Você falou da tradição lá do começo, né? Que era relógio primeiro, né? Isso, primeiro relógio. E depois vieram as joias. Mas como que é trabalhar com joias? Porque é uma coisa tão, por um lado, tão sofisticada, por outro, algo tão cultural, né? De joias, das alianças. Como que é para vocês, né? Participar da vida das pessoas dessa forma, assim, que é uma coisa que marca muito, né? A joia, ela é um presente muito significativo, né? Porque, assim, você presenteia ou você recebe joias em momentos muito especiais. E esses momentos vão ficar para sempre. Cada vez que você olhar uma joia, teoricamente, né? Uma joia é para durar para sempre, né? Ela tá lá como uma recordação daquele momento, né? E então é uma coisa muito especial. Cada pessoa que vai lá escolher uma joia, ela não escolhe assim como ela escolhe, né? Sim. Um arroz no mercado, né? Ela escolhe, ela leva a família, a gente conhece a história de cada um, né? Então é muito especial, assim. E mais especial ainda é quando eles retornam, às vezes, para limpar a joia, né? E aí eles dizem, olha, eu comprei, foi o meu casamento, né? Eu comprei para os 15 anos da minha filha. Então é uma coisa, assim, bem significativa, né? E é isso que traz a joia, essa emoção de você ter aquilo. Às vezes você não tem mais aquele familiar, né? E a joia ficou ali, uma lembrança boa de um momento, de um Natal especial, ou até mesmo de qualquer hora, né? Sim, mas imagina um aniversário, né, seu, e às vezes não precisa ser a joia, né?
é um símbolo. Um símbolo, né? De que aquela pessoa lembrou de você. E aquilo vai durar pra sempre, Vai durar pra sempre. E assim, nós tivemos há pouco tempo, assim, uma experiência, várias, né? Tem várias experiências, né? Mas assim, uma que significou muito pra nós, é uma senhora já, né? Uma jovem senhora, que então agora a mãe dela faleceu quando ela era muito nova. Ela era uma menina, e a mãe dela, né, teve uma doença e faleceu. E ela ficou com as joias da mãe dela, né? E agora ela trouxe, então, um anel que ela trouxe pra limpar, né? Pra dar de presente de 15 anos pra filha dela. Olha só. Então, é uma coisa muito especial, Imagina. né? A gente, que é mãe, fica, né, emocionada, sim, assim. Sim. Porque ela disse, ela não pôde conhecer a avó, então eu vou dar esse presente pra ela, né? Pra ela ter essa memória da avó. Ela vai ver numa foto a avó com esse, né? Com esse anel. Então é isso que significa a joia, né? Vai muito além, né? Às vezes as pessoas dizem, ai, mas pode ser, né? É igual a uma bijuteria. Né? Às vezes é o preço, eu quero um celular novo, né? Cada um tem a sua utilidade, o seu momento. Mas a joia é isso, né? É uma recordação para sempre. E tem, como vocês são em família, deve ter famílias também que vão passando por vocês, né? Sim. Talvez que o avô comprou, o pai, agora o neto, e aí assim vai indo também. Deve ter, vocês têm esses clientes, Tati? Temos vários, assim, que trazem, né? A mãe traz a filha para comprar o anel de casamento, né? Essa semana mesmo nós tivemos uma cliente que trouxe o genro, né? Para comprar para a filha um anel de casamento, né? Nós temos, assim, também uma experiência muito legal. Nós tínhamos uma cliente, ela fazia aquelas pulseiras, uma por ano. Né? Então, ela já tinha por ano de casamento, né? Cada ano de casamento era uma pulseira, então ela já tinha várias. E realmente, daí ela faleceu, né? Também teve uma doença, faleceu. E agora, há um tempinho atrás, a filha dela casou, né? Casou e usou as pulseiras da mãe. Nossa. Foi bem emocionante para nós também, né? Porque ela vinha todo ano, aí ela trouxe a menina pequena, né? Depois vocês lembrar, né? A gente lembra, né, dessas situações. E é isso, né? É isso que traz o carinho. A gente vai... E como essa empresa familiar, né? A gente vai se envolvendo com as E as pessoas procuram vocês por isso. Né? Por ser essa empresa familiar, como você falou, né? De ter a credibilidade das pessoas acreditarem, confiarem que estão comprando realmente uma joia, e que quando voltar vocês vão estar ali. Né? E por outro lado, além da emoção, Tati, tem questões curiosas? Por exemplo, sei lá, de fazer surpresa e acabaram fazendo surpresa, sei lá. Tem, né? Tem uma muito curiosa. Eu, a curiosa. Então, né? Eu vou contar, porque eu não posso dizer o nome, posso contar, né? Não precisamos citar nomes. Então, a gente teve a situação de um senhor que comprou 2 pulseiras, né? Assim, né? Então, ele ia dar pra esposa e uma pra uma amiga, né? Pra uma amiga. E aí, ele comprou uma de ouro e uma que não era de ouro. Ai. Aí... Fingindo só. Uma folhada, né? Uma folhada. E a gente não sabe qual a intenção dele, ele ia dar pra quem, né? Isso pra nós não, né? Não nos diz respeito. Mas ele deu essa que não era de ouro, ele deu pra esposa, né? Eu não sei se ele se confundiu, que ele deu, né? Sim, pode ser, né? E aí ele deu essa que não era de ouro pra esposa, e a esposa retornou na loja, né? E aí, porque a pulseira nela foi tendo um desgaste que a de ouro não teria, por mais que... E ainda achou que era coisa de vocês. Aí sim, tivemos que ir pro Procon. Chegou nesse nível, ainda ficou ruim pra vocês ainda. Sim, porque aí ele não falou. Imagina! E nós também, né? A nossa situação, né? Então, foi uma situação bem constrangedora. Até que ele mesmo, assim, teve que intervir e dar o... Porque, né, tava ficando ruim pra nós. Uma hora a gente ia ter que, né? Porque não vai manchar o nome de vocês? A gente não quis, né, denegrir a imagem dele com a família, né? Mas chegou numa situação que quase tivemos que... Deu tudo certo. Deu tudo certo. Dava caso de novela, né? Caso de família, caso de novela.
Né? Não, quando eu perguntei, eu pensei que era uma coisa mais leve, Não, assim. tu viu? Tem casos. Porque a gente vê em novelas acontecer isso, né? E eu disse, às vezes a gente vê em novela e a gente diz, isso aí é Nunca coisa vai de novela, acontecer. né? Mas acontece. Olha só, então vocês devem ter muitas histórias, Muitas né? histórias. Mas aí tem o sigilo, né? Tem sigilo. As pessoas podem contar com o sigilo da Dom Bosco. Pode, não tem, não contamos nada, ficou tudo certo e pronto. É só a pessoa tem que ter mais cuidado, né, também. Meu Deus. Tati, e mesmo com as joias, por ser alguma coisa mais eterna, mais tradicional, também tem muita moda envolvida, né? Muita moda Tem também. muita coisa nova, Tem assim, muita né? coisa nova. Hoje em dia, muitos lançamentos de blogueiras, né? Muitos lançamentos de influenciadores. Às vezes, joias que já eram antigas, né? Modelos antigos retornam, porque esses influenciadores, né? Eles... É o caso, por exemplo, do Van Cleef, Qual que é o Van Cleef, agora é um colar. Meio trevinho aquele? Isso, aquele do trevinho, que tem muitos influenciadores usando, né? E que ele é uma grife, né? Uma marca famosa. E retornou, porque isso já era uma coisa muito antiga, né? Já era uma coisa muito antiga. Claro, a marca reformula, Sim, né? E lança com essas pessoas, esses influencers, e a coisa toma um vulto, né? O que era antigamente pra tudo, né, Tati? Que era coisa só de filme, de novela, que daí demorava, mas chegava pra gente, né? Hoje é tudo muito rápido, Hoje né? é tudo rápido. Porque daí não demora até chegar, até fazerem hoje, aí se espalha muito rapidamente, né? A indústria tá muito ágil, né? E a comunicação também, né? Então, hoje, o que demorava, né? Pra gente ver... às vezes, a gente via numa novela. Sim, por isso que eu tô dizendo, né? E aí Hoje, demorava pra chegar no comércio, né? Porque daí... Ainda mais aqui no interior, É. né? Às vezes tinha na capital, às vezes a gente viajava, né? Quantas vezes agora a gente viaja pro exterior, por exemplo, os óculos de sol, né? A gente viaja pro exterior, olha lá, às vezes no aeroporto, às vezes, né, no free shop, a mesma modelagem que a gente tem, igual, porque né? algumas décadas, né? Eu acho que 20, mais ou menos, 20 anos, mais ou menos, né, Tati? Tinha que trazer do exterior. Eu quero óculos tal, né? Eu quero, né, mais na questão de óculos. Dolce & Gabbana, um lançamento Prada. Tinha que vir, né? Porque só chegava, às vezes, 2, 3 anos depois, né? Hoje não. Hoje a indústria tá super ágil, né? O lançamento lá já é caro. E aí, além da moda, também tem muito... Eu não sei como é que chama nas joias, mas designers diferentes, né? Tem isso também, né? Tem designers. A questão... Tem joias exclusivas, né? Tem joias de empresas, né? Como são grifes, tem grifes de joias também, né? Isso tudo né? Tem um mercado para isso, né? E aí vocês já têm, assim como nos óculos que você disse, também já conhece mais ou menos os clientes de vocês. Já, né? já sabe o que comprar para oferecer para os clientes. É mais ou menos assim que funciona? Já, gente. Tem clientes que são clientes, né? Assim, assíduos. Periódicos, assíduos. E assim, como nós estamos ali na avenida, né? Num ponto, assim, bem popular ali, né, entre banco, entre lojas e tal, o nosso público também vai mudando, né? Então, nós temos clientes antigos de muito tempo, que eles vêm, né, e tal. E também, como nós temos muitos clientes novos, né, todo dia. Porque o crescimento de Chapecó também, né? Então, assim, uma vez, né, como a gente tá falando de antepassado, nós conhecíamos os clientes, né? Todo mundo entrava, oi fulano, oi ciclano, né? Já tinha essa, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, muita gente nova, né? Muita gente. Como tu disse, às vezes filhos, às vezes a gente olha para aquela carinha. Conheço, mas não é bem aquilo. Então, são filhos dos clientes. Mas também muita gente nova. Muita gente de fora na nossa cidade, né? Chapecó cresceu muito, né? E tem muita gente de fora. É uma coisa falando disso, como que funciona pra vocês? Vocês têm carnê ainda? Como é que funciona, né? A gente... Pros antigos, pelo menos. A gente tem o crediário, né? Ainda. Os clientes que já são cadastrados, clientes que já têm, né? Mas os novos nem pedem, né, Tati? Não, agora... Porque cartão, né? O
cartão já tomou conta, né? Mas nós temos ainda clientes que têm a fichinha. Porque os mais antigos, às vezes até, por exemplo, a minha mãe, não quero Pix porque não quero, né, ter problema com Pix, medo no banco, né? Então, aí pra esses mais... E é cômodo também, né? Sim, e é cômodo, eles vão lá, daí também conversam com a gente. Sim, é que daí é outro atendimento, é outra situação, então a gente tem o carnezinho ainda para alguns. Imaginei. E tem também um outro trabalho que vocês fazem, que eu já ouvi vocês falando, que é um trabalho mais social também, né? É pela ótica, é juntamente com alguma outra entidade? Como é que vocês... A gente faz parte do Lions, né? Há muitos anos também, mais de 20 anos que a gente participa do Lions aqui de Chapecó. E o Lions, uma das causas sociais que ele abrange até em âmbito internacional, né, é a questão da visão. E aí a gente conseguiu parceria com alguns laboratórios, né, através da loja, e a gente fez essa parceria com o Lions. Eles fazem fazem a triagem nas escolas, principalmente, né? Ou no centro de convivência do idoso, fazem essa triagem. E agora muito nas escolas estaduais, né? Porque as escolas municipais agora elas têm também um programa da prefeitura que faz isso, né? E então nas escolas estaduais ou em alguma outra instituição, detecta essa necessidade, né? Dos óculos. Sim. Aí o Lions tem também um médico parceiro, assim, muito legal, que faz as consultas também gratuitamente, né? Faz a consulta, faz a receita do óculos e a gente faz a lente lá na loja. Então, assim, a gente tem pessoas que deixam armações lá como doação. Ultimamente, a maioria das vezes, a ótica tá fornecendo as armações, né? Daí também pra pessoa se sentir um pouco melhor, ter uma armação nova, né? Que ela prova, ela experimenta. Então, nós também doamos a armação. E o Lions, então, paga a lente, né? Também a gente cobra preço, assim, né? Social pra eles. E a gente faz esse... Porque a gente nem imagina quanta gente precisa, né? Às vezes nem sabe que precisa. Tem algum problema, não tá enxergando, não sabe nem que não tá enxergando. Daí, provavelmente, quando enxergar, é que vai ver a diferença, principalmente criança, né? Então, assim, a gente teve um caso muito comovente, né? Que estamos contando histórias. De um menino que ele colocou o óculos, né? Pronto. E aí ele olhou pra mãe dele, assim, e ele disse, mãe, é tudo colorido. Sabe? Meu Deus. Então, assim, aquela mãe começou a chorar. Na ótica ali? Na ótica, loja? Ali na loja. E não era um óculos social, era um óculos de pessoas, né? Ela foi comprar mesmo. Ele sentiu dificuldade na escola e ela foi. E ela não acreditou que fosse tanto, né? Porque a criança, ela não sabe o que é enxergar, né? Ela enxerga daquele jeito e ela acha que é isso aí. Então, assim, quando ela colocou o óculos e ela olhou assim e ela disse, é tudo colorido, mãe. Que deu legal. Uma dor no coração, imagina, né? E a gente, como mãe, também dá uma dor, né? Sim, sim. E a mãe começou a chorar, ela disse, meu Deus, como é que eu cheguei, né? Querida. Deixei chegar nesse ponto, mas a gente quer dizer que isso é normal. Claro, porque a gente também não é especialista, né? E a gente vai vendo outras coisas, a gente cuida tanto. Ai, meu Deus. E aí foi bem E tu imagina daí as pessoas carentes, né? Então, mais ainda as pessoas carentes, que às vezes as mães trabalham o dia inteiro, o pai trabalha, né? Não tem um tempo de ficar com a criança. As profs também estão numa sala de aula cheio de gente. Cada um vai focando no que é mais importante, né? Querendo ou não, né? Muitos diagnósticos de transtorno, de déficit de atenção, é devido à falta de visão também. Porque a criança, se ela não enxerga, ela não presta atenção, né? Ou agora muito o celular muito próximo, né? Então ela vai aproximando cada vez mais, ela vai conseguindo enxergar, porque ela aproxima cada vez mais, né? Mas... vai chegar um ponto, né? Então é bem legal. Mas é legal trabalhar com isso também, né? Ajudar tantas pessoas assim. Tati, vamos fazer uma finaleira aqui. A gente falou sobre óculos, sobre relógio, sobre joias, mas você tem uma gama imensa de produtos dentro disso, né? E alguns presentes também, né? Faz aí o convite para as pessoas que não conhecem ainda, porque eu acho que
a maioria de quem é chapecoense conhece. Agora, tem muita gente nova fora, na cidade. muita gente nova. Faz o convite aí. Então venham até a Joalheria Ótica Dom Bosco, conheçam, né? Conheçam a família, conheçam os nossos produtos e, né? Tem muitas opções desde joias, né? Nós temos uma gama de joias, tem o folhado, né? Um presente mais rápido, um presente com um valor, né? Mais acessível. Tem óculos também, de todos os valores, relógios. A gente tem uma linha também um pouco de cristais para presentes. Lindos. Que são uma linha, assim, diferenciada também de cristais, né? Quase uma joia. Quase uma joia. Porque também, né, os cristais hoje ficaram muito industrializados, né? E aí a gente tem também uma gama de cristais mais artesanais. Vai Sempre tem um presente ali, Sempre né? Pra qualquer gosto, pra qualquer bolso. Tem. E aí tem um cafezinho gostoso, papo com a família ali. Às vezes uma briguinha assim dos italianos básicos. Eu nunca presenciei. Assim, Aliás, tipo, eu estou de Dom casa. Bosco aqui, né, Tati? Sempre de Dom Bosco. Muito obrigada por dividir essas histórias com a gente, né? Algumas tão curiosas, tão inusitadas, tão emocionantes, né? E por estar sempre com a gente, né? Eu sou muito feliz, assim, de ter parceiros como vocês, assim. Que daí também a gente já se sente um pouco da família, né? Que bom, né? Que bom. A gente se sente, assim, muito honrado também de ter essa parceria, né, Fábio? Porque, realmente, a gente fala assim, quando a gente, né, pensou em entrar em contato com você, né? Você, né, é uma pessoa, assim, que já tem um mundo conquistado, né? Que já tem o teu espaço conquistado. Mas aí, a gente sempre tem espaço a conquistar. Mas e agradeço. Assim, né? E aí, será que ela vai, né? Vai conseguir, assim... será que ela vai... querer, né, uma empresa pequena, uma empresa familiar, né, dentro da gama de empresas que ela tem, que ela representa, né? Então, assim, é uma honra para nós também. Ai, que bom. É recíproco então, né, Tati? Muito obrigada, né, pra você, pra família toda, assim, por nos atender tão bem, nos acolher tão bem. Nós que agradecemos. É isso, gente. Beijo, até a próxima.